pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estantelado e eu já voltei para contar o que eu li durante a semana e o que eu estou lendo. Mas antes eu só queria deixar um recadinho, é que agora o canal tem uma caixa postal, vou deixar aqui embaixo. Muita gente já me cobrava, queria me mandar cartinhas, enfim, quiser comunicar comigo, pode mandar aqui para a caixa postal aqui embaixo que vai ser de bom grado, ok? Era isso que eu tinha que dizer, mas agora vamos para as leituras. Eu comecei o mês de dezembro lendo o livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse livro foi escrito em 1930 e o autor imaginou um mundo distópico. Nesse mundo distópico, as pessoas nasciam em laboratório, ter pai e mãe, a mulher que se engravidava era considerada imoral, as crianças já nasciam e já eram criadas pelo governo por meio de castas, já se formavam as castas dessas crianças, e elas eram condicionadas a ter um pensamento único. As pessoas não poderiam ter relações afetivas monogâmicas com uma pessoa só. Elas poderiam ter inúmeras relações, ninguém é de ninguém, que era considerado normal, isso era o normal para eles. E essas pessoas viviam meio que com um pensamento único. E quando elas se sentiam deprimidas, alguma coisa assim, elas tomavam um sedativo, o governo distribuía um remédio, um sedativo, para elas apagarem, esquecerem tudo. E assim eles viviam e achavam que era ótimo ter crenças, religiões, costumes. Isso também era imoral, não poderia ter. A literatura era proibida, ler Shakespeare, isso era um absurdo. Eles não tinham acesso a livros assim. Eram só o membro do alto escalão que tinha acesso a esse tipo de cultura, né, de livros, de acesso à Bíblia, de crenças, religiões, etc. E um dia, o Bernard, acho que é Bernard o nome do personagem aqui que é principal, eu acho que é esse, não tenho certeza, eu já meio que esqueci. Mas ele estava meio inconformado, porque ele não sentia que ele se encaixava. Ele era membro do alto escalão, mas as características físicas, por um lapso que aconteceu no laboratório, ele não tem as características físicas das pessoas que eram da casta dele. Então ele se sentia meio inferior e tal, e ele estava meio inconformado e ele queria trazer algo novo, queria se sentir importante. Então ele resolveu adentrar em uma reserva indígena, que seria uma reserva histórica, onde as pessoas lá viviam de acordo com a época, né, que o autor escreveu o livro, 1930, né. Então eles tinham aqueles pensamentos que para eles eram retrógrados, né, eram aqueles pensamentos de ter religião, de acesso a livros, de... Enfim, é uma pessoa como a gente trataria hoje em dia como normal, né? Eu acho que seria assim. Mas aí ele resolve adentrar nessa reserva indígena e traz o John e a Linda, que é a mãe dele, para a sociedade. E a sociedade meio que choca, porque ter mãe é errado. E a Linda era um pouco gorda, e gorda naquela época não existia, porque eles tomavam remédio, e a juventude para eles eram eternas até a morte. Inclusive a morte eles tratavam como uma coisa natural, não choravam, porque eles não tinham esses laços afetivos mesmo. E aí, assim ele vivia, assim essa sociedade vivia, e com a entrada do John nesse contexto aí, dá uma bagunçada em algumas coisas aí. E no mais, você só vai saber lendo o livro mesmo. É um livro distópico, né, como eu disse, uma distopia clássica. É um livro bom. Não é a minha distopia favorita clássica, eu acho que a minha favorita ainda continua sendo Fahrenheit 451, mas eu gostei do livro sim, e para quem gosta desse tema, eu acho que vai agradar da leitura. Depois de ter lido esse livro, eu li O que Aconteceu com Emma, da Elizabeth Flock. Esse livro eu nunca tinha ouvido ninguém falar a respeito dele, eu fui na livraria e li a sinopse, me interessei pela sinopse e vi que a editora era a Verus. A editora Verus costuma publicar livros bons, então eu achei que poderia ser uma boa leitura e foi uma grata surpresa. Porque esse livro vai contar a história da Carrie. A Carrie é uma garotinha de 9 anos, ela está com a mãe, elas duas estão de mudança porque a Carrie... ela matou o padrasto, ela deu um tiro no padrasto, isso não é spoiler, logo no começo é revelado. E porque o padrasto, ele agredia muito a família sofria com
com violência doméstica e as duas querem mudar dessa cidade e vão para um lugar. Elas vão para um hotel bem muquifo mesmo, morar nesse hotel, e a mãe é uma pessoa horrível, maltrata muito a Carrie, fala coisas horrorosas para ela, e ela é uma garotinha toda doce, que quer sempre agradar a mãe, e ela sempre lembra da irmã, a irmã Emma, que a mãe diz que nunca existiu, que a Emma é uma invenção da cabeça dela, da Carrie, né? E ela proíbe a filha de mencionar a Emma, porque a Emma nunca existiu, que isso é coisa da cabeça dela e que ela tá ficando louca. Carrie não enxerga dessas coisas, mas obedece a mãe, tenta obedecer, mas ela nunca esquece a irmãzinha dela, a Emma, que ela acredita que existiu sim. E a mãe sumia e deixava a filha jogada no quarto do hotel e a menina saía e se virava do jeito que ela podia. Ela precisava comer, ela catava lixo, até que a vida dela se encontra com a Honor e a Cricket. A Cricket é a filha da Honor e elas se deparam com Carrie e acham ela muito parecida com a filha que a Honor teve, que já faleceu. E a vida delas se cruzam e acontecem algumas coisas. Eu gostei muito do livro, eu achei um pouco paradinho assim em alguns momentos, achei que no finalzinho também pecou em alguns detalhes, mas eu adorei o final. Eu acho que só algumas coisinhas que ficaram um pouco mal explicadas ou corridas demais, mas eu gostei muito do final, gostei muito do contexto total assim do livro e dei 5 estrelas, adorei e recomendo muito a leitura, é um drama bem interessante, bem legal, eu gostei. Depois de ter lido esse livro, eu li Snoopy é Natal, que é um livro de... não é um livro, é um quadrinhos, né? Do Snoopy, lindo como sempre, eu acho que todo mundo deve conhecer, ou então a grande maioria conhece, né? Do Charlie Schulz. E eu dei 4 estrelas, não dei 5 estrelas, porque eu me senti enganada, porque essa capa escrita é o Natal, eu esperava mais quadrinhos com temas natalinos, e de natalino mesmo foram pouquíssimas coisas. Então eu achei que fui meio enganada. É lindo, é bonitinho, mas por isso eu dei 4 estrelas. Merece 5, mas por causa disso eu dei 4 estrelas. Bom, depois eu li Deixa a Neve Cair, que é do John Green, da Maureen Johnson e da Maureen Miracle. Não sei se é assim que fala. Esse é um livro, cada um escreveu um conto. E o interessante disso, eu nunca tinha lido o livro desse jeito, né? Cada conto, um autor puxa alguma coisa do conto, então as histórias meio que se cruzam no final, alguns personagens se cruzam aí no final, cada um dá um enfoque maior para algum personagem, mas no final, à medida que a gente vai lendo, esses personagens vão se cruzando. E é muito interessante isso. Eu gostei muito, o começo da história conta a história da Jubileu. A Jubileu está na noite de Natal, ela tem um namorado maravilhoso, lindo, bonito, charmoso, mas os pais dela acabam sendo presos porque eles são uns maníacos lá do presépio. Eu não sei se é um presépio, é alguma casinha de Natal, alguma coisa assim que todo ano uma loja lança, Fobies, acho que é assim que fala, não sei. E é uma cidade, né, uma cidade natalina que eles lançam somente um por ano, é numerado e tal, então eles entram numa briga lá, numa confusão na fila e eles acabam sendo presos. E a Jubileu, para não ficar sozinha, os pais mandam o advogado mandar ela para casa dos avós. Só que no trem acontece uma nevasca, eles ficam presos, todo mundo que tá lá, e a Jubileu também. E ela acaba saindo da nevasca, né, do trem, né, e entra numa lanchonete. E algumas coisas acontecem, e a história toda vai se desenvolvendo até o final. Eu achei muito interessante isso, como eu falei, e eu dei 4 estrelas, gostei muito. O conto que eu mais gostei foi o primeiro, que é da Maureen Johnson. E o que eu menos gostei foi do John Green, não porque estava ruim, mas estava um pouco arrastado. Eu achei que o objetivo dos personagens estava demorando a acontecer, então eu gostei, foi o que eu menos gostei, os outros eu gostei mais, e no final de tudo dei 4 estrelas. Recomendo, uma leitura para o Natal muito legalzinha mesmo. E agora eu estou lendo as duas narrativas fantásticas do Dostoiévski, A Dócil e o Sonho de um Homem Ridículo. Eu estou ainda na Dócil, estou no comecinho, uma novela, é um livro bem fininho mesmo, 100 e poucas páginas, eu acho que hoje mesmo eu termino, estou gostando muito, não vou falar muito a respeito disso agora, quando eu ler eu comento com vocês, talvez as leituras do mês, ainda em janeiro eu comento. E é isso tudo que eu li por enquanto, espero ler mais coisas aí no decorrer
deste mês. Me contem o que vocês andam lendo, se já leu alguma coisa desses aqui que eu comentei. Se gostaram, deixa um joinha, se é novo aqui, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo, até mais, tchau, tchau.